e eu vou retomar um discurso, porque eu sei que as pessoas vão assistir pela plataforma posteriormente, que é o seguinte: nós já acabamos o nosso conteúdo programático obrigatório e nessas próximas terças-feiras, hoje e a semana que vem, antes da revisão, lógico, nós vamos ver apenas alguns conteúdos complementares, né? Serão aulas reduzidas, e aí a última aula antes da prova de vocês será a revisão, tá bom? Eu alerto para aqueles que ainda não entregaram as atividades que, por favor, tentem entregar logo antes das provas, tá? Outra coisa importante, vocês sabem que nós temos nossa visita. Por enquanto, a Coca-Cola e a Serpa cancelaram visitas, devido ao aumento do número de Covid. Eu entrei em contato com o Sereste, né, que é um órgão que nós temos aqui em Belém, para fazer a visita em uma terça-feira. Eles ficaram de me responder. Então, por enquanto, nós vamos ficar ainda no aguardo desse órgão para saber se será possível ou não fazer, tá bom? Hoje, nós vamos falar um pouco sobre como é que funciona a auditoria de um enfermeiro do trabalho, né? A gente fala tanto em fiscalização, fala tanto sobre ir até um ambiente de trabalho, e aí acaba que às vezes a gente não sabe muito bem como necessariamente funciona esse trabalho desse profissional, tá bom? Então eu vou espelhar aqui o slide. Só me confirme, vocês estão conseguindo ver? Sim, professor. Sim, tá, perfeito. Então, olha só, gente. Ao longo dessas nossas aulas, quando a gente falou em saúde do trabalhador, a gente falou muito sobre fiscalização, né? A gente falou muito sobre a atribuição do enfermeiro no trabalho em tentar identificar e modificar aquilo que ele acha necessário dentro do ambiente de trabalho. Perfeito. Só que isso, necessariamente, ele é conhecido de uma forma que a gente reconhece como auditoria. O que é a auditoria? A auditoria, ela nada mais é do que uma forma de avaliação, de investigação do ambiente de trabalho. Professor, então nós podemos chamar a investigação do enfermeiro do trabalho de auditoria? Às vezes, sim. Por exemplo, toda auditoria ela é uma investigação, mas nem toda investigação ela é uma auditoria, tá bom? Mas vamos ver melhor isso aqui à frente, tá? E quais são as normas que nós temos dentro desse processo que envolve a auditoria, né? A auditoria, gente, ela é baseada em dois processos bem pontuais. Quais são essas normas da auditoria? Primeira norma, ela está relacionada ao conhecimento específico de cada profissional. O que é que significa dizer isso? É que um profissional que vai trabalhar com auditoria, com fiscalização, ele tem que saber muito bem o que a legislação pede, o que as normas regulamentadoras falam. Ele não pode ser um profissional com um conhecimento mediano. Ao contrário, ele tem que ter um conhecimento específico muito abrangente nessa área, tá? Outra característica das normas de auditoria está relacionado ao comportamento do indivíduo, né? Senta mais para cá, querido, por favor. Tem a ver com o comportamento do indivíduo. Por exemplo, será que um auditor ele tem que ser uma pessoa estúpida, nervosa, impaciente? Claro que não, né? Isso não convém com alguém que está promovendo, por exemplo, um hábito de fiscalização, né? Bom, olhem só, eu vou dar um exemplo para vocês, que é para a gente entender como é que funciona isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma grande empresa aqui no Pará chamada Biopalma, né? Inclusive, o enfermeiro do trabalho de lá é um amigo meu. Não sei se ele continua lá, mas olha que coisa interessante. Vamos imaginar o seguinte: a Biopalma, ela quer tirar uma certificação internacional.
Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o que a gente chama de ISO 9001, ONAS, que são alguns certificados que a gente, por exemplo, vê muito em hospitais. E aí a gente pensa o seguinte, como é que funciona essa certificação? Por exemplo, a ONA, né? O dono do hospital, ele liga para lá, para a empresa que faz a certificação e fala, olha, eu gostaria que você viesse me avaliar para eu poder ganhar essa certificação. Claro, lógico, bom dia, que a empresa não vai chamar alguém para fazer a auditoria se ela não tiver certeza de que o que ela faz está dentro da normalidade. Então, antes dele chamar a empresa que vai fazer a certificação, ele chama auditores internos ou externos para poder fazer aquela avaliação do ambiente de trabalho. E por que é importante, às vezes, a empresa, ao invés de chamar os seus auditores internos, chamar os externos para avaliar aquele ambiente? É porque às vezes, a gente está muito condicionado ao que a gente já faz e a gente não percebe os erros e fragilidades. É necessário alguém de fora para poder olhar melhor e pontuar aquilo que for importante, tá bom? Vamos ler esse pequeno texto aqui em cima, né? Olhem só, as normas de auditoria. As normas de auditoria estabelecem os requisitos mínimos que devem ser observadas pelo auditor e pela instituição que fará a auditoria na realização do processo auditorial, englobando todas as suas fases, como planejamento, execução, relatório e acompanhamento. Vamos dar um exemplo aqui bem circunstancial. Vamos imaginar que vocês se formaram. Vou pegar o exemplo do Giancarlo, que está aqui na sala de aula. O Giancarlo fez um concurso para a CESPA, passou. Pô, beleza, está concursado na CESPA. E aí ele é direcionado para a parte de vigilância em saúde. Vigilância em saúde ela é dividida em 4. Vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância em saúde do trabalhador. Beleza. E aí, olha o que é que acontece. Ligaram para o Jean Cairo e falaram assim, olha, Jean, lá no Líder, os trabalhadores estão exercendo as atividades e o supermercado não dá o EPI básico para esses funcionários. Então, o funcionário que corta carne, ele não tem luva, ele não tem máscara. O cara que faz pão, ele joga a massa do pão no chão, amassa com o pé, ou seja, coisas bem, né, graves. Tá, beleza. Quando o Jean Cairo recebe essa denúncia, ele vai fazer o planejamento, né, da sua ação. Como é o planejamento? Pergunto para vocês. Vocês acham que meio-dia o líder está fazendo pão? Sim ou não? O que é que tu acha, Jean Cairo? Ou tu acha que é mais fácil ele estar fazendo 6 horas da manhã e 5 horas da tarde? Sempre, habitualmente, a venda do pão é mais intensa nesses horários. O pessoal vai para tomar o café da manhã, no final da tarde. Então, eu tenho que saber que eu vou passar lá no supermercado nesse horário, porque é o horário de intensidade do produto denunciado. Beleza. E aí, quando eu chego no líder, eu pergunto o seguinte: o supermercado foi denunciado. Como é que eu vou executar a minha ação? Será que eu já vou chegar com um pedaço de pau na mão para dar no pessoal no líder? Não. Por quê? Porque existem muitas denúncias maliciosas na vigilância em saúde. Então, tem gente que, por maldade, denuncia outros estabelecimentos. Antes de você apontar o dedo, olha, não sei o que, você está sendo acusado. A gente, às vezes, nem diz que foi denunciado. Nós chegamos porque um auditor fiscal, ele tem inteira liberdade para andar onde ele quiser. Então, ele pega o crachá dele da CESPA e mostra lá no supermercado. Olha, sou auditor da CESPA, eu vim fazer uma vistoria aqui no supermercado, eu queria ver alguns setores. Ou quero ver a parte de panificação aqui do supermercado. Beleza. E aí,
ele vai averiguar primeiramente se aquilo é verdade. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Se esse auditor ele chegar e constatar visualmente que aquilo é verdade, eu pergunto para vocês, ele pode simplesmente com palavras comprovar aquilo? Não, porque o dia que ele for para a justiça é o dele contra do dono do líder. Ele precisa do quê? Provas, né? E aí o que é que acontece, gente? Aprendam uma coisa. Na justiça, seja ela trabalhista ou não, nós temos dois tipos de provas. O que nós chamamos de provas testemunhais e o que nós chamamos de provas materiais. Por exemplo, qual é o seu nome, querido? Beatriz? Tá. Vamos imaginar que a gente está aqui na sala de aula. Eu fiquei estressado porque o Giancarlo chegou aqui praticamente 8, 10 da manhã. E aí eu dei um soco na cara dele, né? Eu dei um soco na cara dele. A Beatriz estava aqui, mas a Beatriz, ela quer passar, então ela vai me defender. Então, na justiça, quem é a minha prova testemunhal? A Beatriz. O que é que a Beatriz vai falar? Não, meritíssimo. O professor Adilson nunca ia fazer isso. Ele é uma pessoa muito paciente, uma pessoa do bem, um profissional bom, ele nunca ia fazer uma coisa dessa. Só que o Giancarlo, o que é que o Giancarlo tem? Mas quem te garante que foi eu que te bati? Pode ter apanhado de outra pessoa e tá botando a culpa em mim. Exato. Você vai ter a prova material da filmagem que mostra o ato. Então, prova material é mais importante do que prova testemunhal. Apenas é diferente isso quando a gente está falando de um homicídio. É onde a prova testemunhal tem o mesmo valor que a prova material. Tá? Então, por exemplo, a gente nunca pode fazer uma fiscalização e voltar sem provas. É por isso que o fiscal ele faz o quê? Ele tem uma câmera, né? O fiscal ele quer cópias de documentos, né? Então isso é muito importante, gente, porque você precisa comprovar. Diga, Giancarlo. Não, não existe a necessidade de fazer isso, de avisar previamente. O que é que acontece? Vamos dar um exemplo. Um auditor do trabalho, ele chega na empresa. Vamos imaginar que ele chegou aqui na Examais. E aí o auditor do trabalho chega aqui e pergunta quem é o diretor, o professor Reinaldo William de Almeida Gonçalves. Ele vai lá na São Pedro e fala assim, o seu Reinaldo está? Não, ele está viajando. Quem é que responde por ele na ausência dele? Olha, quem responde é o Giancarlo. E se for mentira? Sabe o que é a primeira coisa que ele pede? Ele pergunta o seguinte, se o diretor da empresa não está, eu quero ver uma carta de preposto dizendo quem é o responsável. O que é uma carta de preposto? É quando alguém escreve um documento passando os direitos de resposta a uma pessoa. Então, por exemplo, o professor Reinaldo vai pegar um documento e vai dizer que o Giancarlo tem livre e total liberdade para tomar decisões e responder pela Examais. Assina lá, professor Reinaldo. Aí sim o fiscal vai começar. Bom, Giancarlo, eu quero ver aqui todas as fichas dos seus trabalhadores, né? Quero ver todos os pontos dos trabalhadores e quero ver todos os comprovantes de saúde ocupacional dos seus trabalhadores, inclusive todos os exames periódicos dos últimos 10 anos. Quantos funcionários a Examas tem? Contando o professor,
limpeza, é muita gente. O cara vai conseguir separar isso em 15 minutos? Não. Os últimos 10 anos, você sabe quantos professores já passaram aqui nos últimos 10 anos? Muita gente. O que é que o Giancarlo, em nome do professor Reinaldo, vai pedir ao Ministério do Trabalho? Ele vai falar, seu fiscal, seu auditor, eu peço encarecidamente o tempo hábil para apresentar os documentos comprobatórios. Eles não podem negar isso. Aí o que é que o auditor diz hoje? Hoje que eu digo terça-feira para o Giancarlo. Seu Jean, eu vou lhe dar o prazo. Sexta-feira, 8 horas da manhã, eu estou aqui novamente. Vocês podem ter certeza que ele não vai faltar. Sexta-feira, 8 horas da manhã, ele vai estar lá e quer na mesa dele todos os documentos solicitados. Ah, professor, mas só que o cara quer ver o contra-cheque, né, dos professores. Eu não vou mostrar porque isso é confidencial. Não existe isso, gente. O auditor, quando eu digo, ele é o fiscal, ou o fiscal, quando eu digo, ele é o auditor a serviço público. Ele tem que ter acesso a qualquer coisa que ele solicite, qualquer documento. E aí ele vê, e aí, por exemplo, ele percebe que na Examas, de todos os funcionários que a Examas tem um funcionário que fez um exame periódico com 1 mês de atraso. 1 mês de atraso, mas fez. O que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o Jean. Jean, suas documentações estão ok. Queria só alertá-lo para você ter atenção com o período. Todos os seus trabalhadores fizeram o exame no período certo, mas esse aqui não. Aí o Jean Cairo fala o quê? Ô, auditor, tudo bem, eu compreendo, eu entendo mesmo o que aconteceu, mas, por exemplo, esse atraso, se o senhor ver a data, foi no período da pandemia. A gente não encontrou nenhuma empresa aberta para fazer, por isso que atrasou. Ótimo, beleza. Obrigado, tchau, 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 tchau. O auditor chegou lá, percebeu que não existe nenhum trabalhador da Examas que tem exame periódico. Isso tem justificativo? Não. 10 anos, gente. Não tem ninguém. Ele não vai conversar com o Giancarlo. Giancarlo, o que acontece? Não. Ele vai chamar. Giancarlo, entre aqui, sente aí. Giancarlo, o senhor está sendo notificado, tá? Inclusive, vai pagar uma multa, vai responder isso judicialmente. Por nenhum trabalhador. Não, mas seu auditor. Não, nós não estamos aqui para conversar. Eu estou aqui para lhe informar o que vai acontecer. Morreu a história. Entendeu? O auditor fiscal, ele trabalha dessa forma. Diga, Giancarlo. Como é o quê? Fala alto, não estou entendendo. Depende. Depende, por exemplo, dessa história. Isso que acontece. O cara bate lá, não tem nada. Aí ele fala, eu gostaria de um tempo para poder coletar todo esse material. Quando ele volta sexta-feira, está tudo pronto. O pessoal processa muito documento, gente, em cima da hora. Isso existe muito. E outra coisa, às vezes, tem gente lá de dentro da CESPA que avisa que vai passar. Antigamente existia a obrigatoriedade de avisar. Hoje em dia não é obrigatório, mas pode acontecer. Vou dar um exemplo para ti. Por exemplo, o cara vai fazer uma fiscalização amanhã, lá no Porto Dias. Ele pode ligar agora, falar, alô, o seu Sérgio Dias é o administrador de lá. Tudo bom, seu Sérgio? Aqui é o Adilson, eu sou aqui da CESPA. Eu estou lhe avisando que nós vamos aí fazer uma fiscalização amanhã a respeito. Tudo bem. Por exemplo, o meu pai, o nome dele é Adilson também. Meu pai está quase para se aposentar. Ele é auditor da CESPA. Só que meu pai mexe com a auditoria de grandes hospitais no interior do estado. Então, o dono dos hospitais são prefeitos, são os políticos do interior. Então, por exemplo, ele previamente faz uma documentação e já avisa que ele vai.
Porque isso facilita, sabe por quê? Porque como o cara está no interior, ele precisa, às vezes, do dono do hospital presente. E nem sempre ele está, principalmente no interior. Então, por exemplo, ele vai viajar sexta-feira. Quando é ontem ou hoje, ele avisa o diretor do hospital, olha, a CESPA, nós vamos aí para averiguar se a parte de neurocirurgia está toda funcionante. Por quê? Porque a CESPA mandou 200 mil reais para estar funcionando. Será que está funcionando? Então, nós vamos aí na sexta-feira, 8 horas da manhã. A gente vai chegar na quinta-feira. O que é que acontece? Meu pai, quando chega lá, por exemplo, ele chega na quinta-feira. Às vezes ele vai de avião, dependendo da cidade aqui no Pará. O cara já manda alguém recepcioná-lo. Oi, seu Adilson, seja bem-vindo à cidade de Marabá e tudo mais. E aí ele, tudo bem. E aí, por exemplo, a CESPA paga um hotel, né, para eles. Lógico que é a diária, né? Pro meu pai, pro motorista, os acompanhantes e tudo mais. Às vezes ele chega lá, o dono do hospital é dono de um mega hotel, não sei o quê. Olha, o seu fulano falou que é para o senhor ficar no hotel, tal. Ele é mais perto, é mais confortável. Ou seja, eles tentam paparicar o cara de todo jeito. Inclusive, já deram cesta de café da manhã. Uma vez ele foi fazer uma fiscalização no interior. O dono do hospital, ele pediu, sei lá, 800 mil reais para poder criar uma área de urgência e emergência lá. E aí ele vai lá para autorizar ou não. Só que assim, ele foi, e aí o hospital estava tudo normal, ele habilitou, vai ser transferido o dinheiro. E aí, quando ele estava voltando, o dono do hospital estava saindo com ele também era dono de fazenda, né? E aí o cara da fazenda chegou com o dono do hospital e falou: seu fulano, eu queria saber se eu já posso levar essa mercadoria lá para a cidade. E aí o dono olhou para o papai e falou assim: seu Adilson, o senhor gosta de palmito? Aí o papai falou: gosto. Eu vou lhe dar um palmito para o senhor levar para Belém. O cara deu uma caixa com 42 garrafas de palmito em conserva. E aí, por exemplo, o papai falou: não, cara, eu pensei que você ia me dar uma garrafinha, né, e tal. E ele chegou em casa com 42 garrafinhas de palmito em conserva, né? A gente deu, a mamãe fez torta de palmito, ou seja, uma coisa, gente, é você terminar o seu trabalho, né? E, por exemplo, numa situação como essa, que já é uma situação chata, você não se perceber coagido. O papai autorizou porque era para ser autorizado. Porque o papai já negou isso para o hospital do Cefé. Né? O filho dele está concorrendo à prefeitura de Belém. Entendeu? O papai já teve pessoas que ofereceram muito mais do que palmito. E mesmo assim não fez isso. Por isso que eu digo para vocês que o trabalho do auditor, ele é bem complexo. Mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá bom? Gente, aí na plataforma, alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Não. Tá, perfeito. Olhem só, as normas de auditoria, elas abrangem instruções e procedimentos a serem observados pelo auditor quando da realização do seu trabalho. Vamos imaginar o seguinte, gente. Vocês fizeram o concurso, estão na CESPA, e vocês receberam uma denúncia que lá... Deixa eu ver um exemplo. Que lá nas lojas americanas, os funcionários estão passando por risco ergonômico, assim, cavalar. Não tem cadeira para o funcionário das lojas americanas sentar. Os caras estão trabalhando 12 horas por dia, todo dia. Pode isso? Não, longa jornada é risco ergonômico. A denúncia foi feita para risco ergonômico. Vamos imaginar que você chegar nas lojas americanas agora, e quando vocês olharam para uma sala lá do lado, vocês perceberam que as lojas americanas mantêm, sob cárcere privado, vários chineses produzindo material lá das lojas americanas. Isso é trabalho escravo. Eu te pergunto, tu vai olhar e não vai falar nada, porque a denúncia não foi feita para isso, foi feita para risco ergonômico, ou você também vai ver isso? O que é que vocês acham? O que é que tu acha, Giancarlo? Tu que sempre fala.
É Faz uma lógico denúncia, né, que professor? pode deixar isso passar, né? A gente precisa olhar tudo que envolve o ambiente. A gente não pode simplesmente receber a denúncia, chegou lá, tá pegando fogo tudo, mas eu só quero olhar para a denúncia. Isso não existe, tá bom? Diga, você quer falar alguma coisa? Você não concorda? Como é que o quê? Fala para fora. Pessoas em condições de tráfego, elas saem para poder utilizar esse meio Mas é como se diz, né? Que o pessoal faz tênis lá no Vietnã, por exemplo, para eles, né? Para a Nike. E aí o que é que acontece? Aí você tem um negócio chamado de terceirização de serviço. Quando você terceiriza o serviço, você não é responsável juridicamente pela empresa. É aquele exemplo que eu disse para vocês, por exemplo, o cara tá lá no líder, o dono do líder contrata uma empresa para limpar todos aqueles vidraçais da frente do líder da DOC. O cara tá limpando, caiu lá de cima e morreu. Quem vai responder é a empresa. O líder não tem nada a ver. O líder terceirizou um serviço. Isso é jogada judicial. Dá certo, mas eticamente é errado. Porque a Nike, quando contrata isso, existe, gente. Isso não é história minha, não. A Nike tem algumas fábricas espalhadas pelo mundo todo, principalmente em países pobres. Por quê? Mão de obra não é barata, mão de obra é baratíssima. Se paga centavos por hora de trabalho. Claro. E aí o que é que acontece? Acontece muito por aí, gente. Né? Então, felizmente, é uma situação. Tá? Vamos continuar. Bom, e as nossas normas de auditoria? Né? As normas são as nossas características, né, que nós temos dentro desse ambiente de trabalho, que vai estar relacionado à atitude do auditor. Vamos ver essa característica técnica, por exemplo. São normas relativas à atividade de auditoria. Representam um conjunto de normas que orientam o trabalho em campo. O que é isso? Conhecimento específico. NR, legislação. Por exemplo, se agora a gente vai fazer uma fiscalização do ambiente de trabalho lá no Porto Dias. E aí chegam para o Jean Cairo e falam assim, olha, seu Jean, isso nem é nome de auditor, né? Jean. Seu Jean Cairo, nós temos aqui no hospital uma média de 10 a 12 pacientes para cada enfermeiro. Eu te pergunto, Jean, esse número tá bom ou não? Na tua opinião? 10 a 12. Isso eu quis mostrar o quê? Que na dúvida, ele vai se auto-perguntar, será? Para ele não errar, o que é que ele vai fazer? Vai deixar passar. Né? Tu tá lá no hospital, tu não sabe se tá certo ou errado. Tu vai multar o cara? Correndo o risco de ser processado por ter feito algo errado? Não, tá certo. Então é por isso que as normas, a legislação, ela precisa ser algo muito presente na cabeça do auditor. Ah, professor, mas e como é que eu vou saber toda a NR32? Não sabe? Leva contigo. Chegou lá, só um minuto que eu vou confirmar aqui. Não, tá tudo certo. Não é vergonha nenhuma, tá? Certo, Jean? E a característica pessoal dentro... Você quer fazer uma pergunta, querida? Não? Dentro das normas de auditoria. São normas relativas à pessoa do auditor. Representam o conjunto de normas que orientam o trabalho do auditor. Isso é o quê? Característica individual, formação de caráter, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, mas é importante a gente começar essa conversa hoje. Tá, vamos imaginar que o Giancarlo ele fez um concurso da CESPA, né? E vai trabalhar lá na vigilância em saúde. Beleza.
Hoje, o salário inicial do enfermeiro concursado na CESPA deve estar uns 4 mil e alguma coisa, né? E aí, beleza. Giancarlo está trabalhando, recebeu uma denúncia. Bora usar o exemplo de novo do supermercado. Recebeu uma denúncia que lá naquela parte onde o supermercado faz galeto, vocês sabem onde é, né? Os trabalhadores estão expostos a vários riscos. Por quê? Porque tem um risco físico do calor, eles não estão ganhando insalubridade, e os trabalhadores sofrem choque térmico porque tem contato com o ar-condicionado do supermercado, não tem EPI e estão trabalhando em regime quase de plantão sem folga. Beleza, uma denúncia muito boa. Beleza, Giancarlo se arruma, saiu lá da SESC, pegou o carro da SESC, bateu lá no líder da DOCA. Chama ele pede a presença do gerente. Oi, seu fulano, ou do seu João Augusto, que é o dono de lá. Eu represento a SESPA, está aqui meu crachá, meu nome é Giancarlo, e nós viemos aqui para visitar a sua parte dessa que você faz os galetos, o frango assado. Tá bom. Chegou lá, pegou de surpresa, não tem como imaginar, e não tem como falsificar nada na hora, né, que está ali na frente. Falei, olha, seu João Augusto, deixa eu te falar uma situação aqui, ó. Aqui você está com várias normas sanitárias incorretas. O senhor está guardando o frango no chão, ao invés de ser numa área refrigerada, né? O seu profissional aqui, ele está, o senhor pode até ver, o rapaz aqui está suando, sai daqui da frente do forno, vai direto para o ar-condicionado, isso é um risco ergonômico fundamental. E o que é que acontece? Não tem como essa parte do supermercado continuar funcionando. O que é que o dono do líder vai falar? Ele vai dizer o quê? Olha, seu Giancarlo, o senhor tem razão, pode fechar. Ele vai falar isso? Não. Ele vai dizer o seguinte, seu Giancarlo, deixa eu te falar uma coisa. O senhor não vai acreditar no que eu vou lhe falar, mas o senhor conhece o grupo líder que preza pelos preceitos da ética. E eu vou lhe ser sincero, esse frango que está no chão, ele já ia para o lixo. Isso aí a gente não ia nem fazer, porque isso daí já até a gente passou do prazo de validade a jogar fora. Inclusive hoje, não era para eu estar aqui no supermercado. Eu vim porque nós vamos justamente conversar com esses funcionários daqui para a gente modificar esse padrão de trabalho. Nessa conversa, você percebe o quê? Que o dono do líder, ele quer coagir você a acreditar naquilo. Isso já é um grande passo para você, auditor, entender que esse cara ele vai fazer o que ele puder para ter a tua autorização. Tem 2 passos que o auditor toma aí. Uma é o seguinte, seu João, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, é uma situação visível, né? Nós temos as provas que são incontestáveis sobre isso, tá? Então, o senhor vai ser notificado e multado. Morreu a história. Ou o auditor vai falar o quê? Não, seu João, realmente o senhor já ia fazer isso? Ou seja, o auditor já está dando margem para o dono da empresa incrementar ainda mais a situação. Não, seu Jean, com certeza. Porque uma coisa é, por exemplo, você até pedir para ele, então me mostre aí um documento onde o senhor solicitou o treinamento, a avaliação do local de trabalho. Não, aí o auditor muitas vezes fala assim, não, olha, seu João, eu gosto muito do supermercado, eu acredito que realmente o líder, ele preza pelos princípios da ética, entendeu? Então, eu fico até... É difícil de eu acreditar que eu visualizei uma situação como essa. Tá bom. O dono do supermercado olha no relógio, 11 horas da manhã. Aí ele falou, olha, seu Giancarlo, eu queria lhe fazer
uma proposta. Posso? Aí o Giancarlo, pode. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver isso agora, para o senhor ver que eu estou de boa vontade. Aí o Giancarlo, agora eu vou resolver isso. E eu vou lhe dizer mais. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, seu Jean. Eu gostei muito do senhor, sabe por quê? Porque o senhor é uma pessoa que não chega aqui com aquela banca tratando todo mundo mal. O senhor é um bom profissional. Eu, em nome do grupo líder, eu queria lhe parabenizar por isso. E eu vou lhe dizer mais. Eu quero lhe dar... Não entenda mal, por favor. Isso não é de nenhuma forma nada, não quero lhe comprar. Mas eu quero lhe dar agora um vale compras aqui no valor de R$1.000 aqui no líder. E aí eu quero que o senhor faça o seguinte, faça suas compras, no final das suas compras, o senhor vem aqui comigo, que eu vou lhe mostrar como está tudo diferente. O que é que o Giancarlo vai fazer? Giancarlo, né? Porra, R$1.000 no líder, né? Poxa, seu João, então vamos fazer isso. Tá bom? Tá. Eu vou pedir para 2 rapazes aqui, até lhe acompanhar com o carrinho, o senhor vai só colocando no carrinho que o senhor quer. Aí o Giancarlo vai lá, compra um ovo de codorna, uma lata de sardinha, né? Beleza. Quando ele sai do supermercado, ele vai lá ver, aí o cara fala que, olha, seu Jean, tirei aqui o frango, os meninos já lá, eles já estão até fora do ambiente, você vê que ele não está mais nem trabalhando lá, eles já estão ali pegando um EPI. Tá ótimo. Então, olha, seu João, obrigado pela ajuda, viu? Eu vou até colocar aqui que tá tudo certo. Tudo certo, viu, senhor? Obrigado. Tá, vai embora. Beleza. Quando é amanhã, explode o negócio lá no galeto, porque está tudo mal organizado, e morrem 2 trabalhadores. E aí a gente para e fala, isso é responsabilidade de quem? O líder está na mídia. Explodiu lá o cara do galeto no líder e tudo mais. Esse mesmo cara que ontem deu R$1.000, ajudou o Giancarlo, vai chegar na justiça e vai dizer o seguinte, meritíssimo, nós temos um laudo aqui assinado pelo representante da CESPA, que dá validade à segurança do local. Isso inibe a empresa da responsabilidade do caso, né? Ou podemos comprovar que o órgão máximo de fiscalização, que é o governo do Estado, agiu de má fé e responsabilizou esses 2 trabalhadores. Quem foi que assinou esse laudo aí? Seu Giancarlo. Aí o Giancarlo comendo ovo de codorna dele lá, que ele cunhou, vai na justiça e o juiz vai dizer o seguinte, por que e que provas o senhor comprovou que aquele ambiente de trabalho estava apto a funcionar? O Giancarlo nervoso vai falar o quê? Já está lá quase, né, fazendo xixi na calça. Não, senhor meritíssimo, eu vou confessar, o dono do supermercado, ele me deu R$1.000 em compras no supermercado. O dono do líder vai olhar e falar, o que, rapaz? R$1.000? Não, não fiz isso não. Primeira coisa que o meritíssimo vai falar, você tem alguma prova? Tem nota fiscal, você passou isso? Não, eu nem passei no caixa porque ele me deu. O dono do líder tem um grupo de advogados mais bem treinados do que eu nessa justificativa. O Giancarlo não tem ninguém. E aí, provavelmente, o Giancarlo, né, é a mesma situação de Brumadinho. Provavelmente o Giancarlo vai ser exonerado do cargo e vai responder judicialmente. Diga, Giancarlo. Em questão na conversei com pessoas após o professor tem uma proposta maliciosa de funcionamento dessa questão. Eu posso pôr no relatório? E com certeza você deve fazer isso. Você fala o seguinte: a maioria das vezes, como é que acontece? O cara, gente, vocês forem trabalhar com isso, vocês vão vivenciar isso diariamente. O cara, ele já vai começar te jogando uma verde. Te posiciona como profissional. Falei, olha, seu Jean, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vim aqui para fazer uma fiscalização
íntegra e correta, tá bom? Então é assim, se não houver nada de errado, excelente, tudo bem. Mas se houver algo de errado, não há nada que pode ser feito para modificar isso. Isso vai para o relatório. Se tu artes o cara. Agora, tu já falou isso, o cara chega lá para ti e fala, por favor, seu Giancarlo, eu não posso fechar esse supermercado. É daqui que eu tiro a minha renda. Eu vou lhe dar 5 mil reais, toma aqui. Põe no relatório. Olha, infelizmente eu vou ter que relatar isso, eu não vou aceitar. E o senhor vai ser coagido dessa forma. Sabe por quê, gente? Eu vou dar um exemplo para vocês. O cara que tem um ganha-pão dele no lugar, porra, o cara tem que organizar o lugar dele do trabalho. Tu vê essas situações? Não, porque não sei o que vai fechar. Aí o cara diz que está passando fome, ele tem uma BMW, aí ele corta o salário dos funcionários, mas o salário dele, a renda dele está lá para manter o carrão dele e o carro dele, a casa dele, né? Então, não há compaixão. Por quê? Porque isso lida com a morte das pessoas muitas vezes. Tá bom? Gente, pessoal de casa aí na plataforma, quer fazer alguma pergunta, sim ou não? Por enquanto não, professor. Tá ótimo, então. Então vamos começar. Deixa eu só passar aqui. Pera aí. Bom, o auditor, ele é o profissional que possui conhecimentos de normas e procedimentos de auditoria, que procura obter elementos necessários para fundamentar a sua opinião sobre algum objeto de estudo. Então é assim, gente, o auditor, ele não pode ser, por exemplo, a gente não pode entender que vocês se formaram agora, eu já vou ser auditor. Não, o auditor ele requer um estudo, né, muito avançado, precisa de um estudo muito específico para ele poder exercer a profissão com muita segurança. Hoje tem, por exemplo, a ESA+, ela tem a especialização de auditoria. Então, muitas pessoas vão lá, se especializam para poder trabalhar futuramente dentro dessa área, tá bom? Só passar aqui, só um minuto. Olhem só, a gente está falando muito de auditor, né? E o auditor, ele pode ter 3 funções, né? Ele pode ser de 3 áreas diferentes. Por exemplo, nós podemos ter um auditor interno. O que é o auditor interno? Ele é um funcionário contratado pela empresa para trabalhar ali apenas fazendo auditoria interna, vendo gastos, insumos, materiais. Por exemplo, a Unimed da DOCA tem uma enfermeira, tinha, não sei se ainda é, uma enfermeira que era a auditora de lá. Beleza, ela trabalha só com isso. Ótimo. Esse auditor vai multar a Unimed? Não, ele está ali para ajudar a identificar as coisas. Tá. Existe o auditor fiscal, sendo que o auditor fiscal ele é um servidor do poder público, tá? Ou seja, ele é aquele que tem a atuação de notificar e de punir essas situações, tá bom? E outra situação, o externo, ele vai ser um profissional independente autônomo. Vou dar um exemplo. A empresa agora está aqui e aí você fala o seguinte, tá, beleza, a empresa externa e você não tem um auditor interno, né? Beleza, você não tem um auditor interno. E aí você chega e fala o seguinte, bom, eu vou contratar uma empresa externa para fazer essa auditoria. E, gente, eu te pergunto o seguinte, é importante isso? Claro que é, para você ter o reconhecimento de todos os elementos ali presentes, tá? Gente, antes da gente dar continuidade, eu vou beber uma água, tá? Peço uns 5 minutinhos para vocês. Só um minuto, tá?